E a internet? A internet te leva onde você nem imagina. Vocês sabem disso. Sim, Te leva sim. onde você nem sonha. Hoje tem, a sociedade está de um jeito esquisito, na minha opinião, que é... A gente tem... Se a gente pegar a sociedade inteira, dá pra dividir, falando de escolhas políticas, acho que dá pra gente dividir em 3. O cara que odeia o Bolsonaro e não votaria nele por nada. O cara que odeia o Lula e não votaria nele por nada. E o cara que odeia os dois, ou que não gosta dos dois e tá na merda. E tem gente que pensa em 2022 mirando nesses grupo, né? Aham. Que é anti-Bolsonaro e anti-Lula. Mas eu tenho a impressão, pode ser errado, mas ainda é a minha impressão, de que está diminuindo esse espaço, assim, porque eu vejo que tem um sentimento anti-Bolsonaro grande Que é hoje, bem que está cada grande. vez maior, porque mesmo muita gente que votou nele, que gostava... Tá vendo que ele não é competente. É, furada por muitos motivos e, enfim... O tem Monark milhões de- votou nele e é puto com ele todo dia. aí. Eu votei ele no segundo turno porque, sinceramente, eu não queria ver o PT de novo lá e o Bolsonaro era uma incógnita até aquele momento. Mas aí agora que eu sei o que ele vai fazer quando ele for presidente, porque ele é presidente há 2 anos já, eu sei que não... É que, tipo... Incógnita eu não sei, hein, Monarcão? Cara, era uma incógnita no sentido... Eu posso saber que o Bolsonaro não parecia ser o cara mais inteligente do mundo, mas como ele era um aventureiro político, sem uma base formada, sem laços muito fortes... Sem um esquema já colocado. Já sem muitas pautas que ele tinha que defender, a não ser a parte do armamento, não sei o quê. Ele era muito mais maleável na parte econômica do que o PT, na minha visão. Eu achava que... Eu sabia que provavelmente ia ser uma merda. Porque, porra, era o Bolsonaro, tá ligado? Não é como se eu tivesse muitas boas opções. Eu votei no Amoedo no primeiro turno, que hoje em dia também não acho que era uma boa opção tanto assim, tá ligado? Porque eu vi outros comportamentos dele, ele tem um comportamento de um político hegemônico que quer ser um próximo Bolsonaro, um próximo Lula, e eu quero me afastar um pouco disso. Mas, querendo ou não, era uma incógnita. Tipo, poderia ser ruim, mas eu não sei que nível de ruim ia ser, entendeu? Eu apostava que ia ser menos ruim do que se fosse o Haddad. Você não queria que fosse o Haddad, e aí como o cara tinha muita força... O que levou virou o Bolsonaro. que levou foi o sentimento anti-PT. Sim. É porque, cara, eu acho que tava chegando um momento que o PT tava consolidando o poder e a gente tava chegando num momento do Brasil onde não tinha mais tanto dinheiro para o PT usar para fomentar o poder, a esquema de estrutura de poder dele. Então eu tinha medo de quais seriam as soluções que o PT, ganhando de novo poder, se usaria para fomentar a própria base. Porque o PT ele tem umas operações meio escusas. Ele apoia grupos que são esquisitos, entendeu? Sei lá, só isso. Eu fiquei com medo, eu não queria ver isso de novo acontecer. Não quero até hoje, na verdade. Eu acho que teve muita gente que votou assim, que nem você, não por convicção, porque é fã do... Tem muito bolsonarista, gente que vai pra guerra, é soldado e tá ali da primeira hora. Mas teve muita gente que votou mais ou menos por isso. Tem variações, mas eu não quero votar no PT. Acho que dos males o menor, por algum motivo. Mas mesmo essas pessoas hoje, eu... Acho que algumas, não todas, né? Mas algumas considerariam votar no PT, que seja, ou... Eu concordo. Porque Cara, o sentimento anti-Bolsonaro agora tá grande. Cara, o Bolsonaro... Mas é um erro isso aí, na minha opinião. Tá bem? Não, eu não voto assim. Mas assim, as pessoas votam por muitos motivos. E que o cara tá fazendo tanta merda que é duro, né? O problema do Bolsonaro é que ele, como líder do país, ele tinha uma visão estratégica de que a vacina é necessária. E a gente só destravar a economia quando tiver a vacina pra todo mundo. E ele cagou pra isso. Como que você é o presidente da nação, o general máximo da porra toda, o comandante do exército, e você caga pra um recurso estratégico fundamental pro futuro da tua nação? Isso não é direita, isso não é esquerda, isso é um imbecil, Você pode não estar preocupado com a vida das pessoas, achar que vacina... Mas que efetivamente ela vai fazer... voltar a um estado de normalidade mais rápido, ela vai. Sim. E você estar se cagando para isso é um nível de ignorância. Ontem teve a história toda do Lula, né? A entrevista coletiva dele. E eu achei um barato o tweet do Rodrigo Maia, que não é um petista, não é, todo mundo sabe bem disso. Estava lá atuando, operando bem no impeachment, inclusive, para tirar a Dilma. E ele falou assim, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro é que um acredita em vacina e o outro não. Um acredita que é importante respeitar as pessoas da forma como elas são, o outro não.
Um pode ter um projeto de país que eu não defendo, mas tem um projeto de país e o outro não. E eu acho que esses elementos que são tão básicos, assim, que não é nada, não diz nada. O Lula não é o cara que é por conta desses elementos. Mas isso é tão basilar, tão mínimo, que a sociedade está virando, eu tenho a sensação, de isolando o Bolsonaro. Mas você não acha que isso é uma armadilha que o mainstream não? Que os oligarcas, vamos colocar dessa parte, que a galera que controla o poder, se isso não é uma jogada deles só continuarem controlando o poder, dá duas opções de bosta que tá na bolsa deles? Eu acho que tem um setor da política tradicional, que é o centrão, basicamente, que no Congresso... Mas que não é só o centrão, né? Que tem empresário, tem banqueiro, tem muita gente com muita grana envolvida, que vai estar onde tiver pra mim, o centrão poder. é quem tem a grana, na verdade. Eu acho que o centrão também, é um grupo de pessoas que representam os poderosos. Representa quem é dono das empresas, dono das igrejas, donos das TVs. É que às vezes são eles mesmos que são os donos da grana. Ali todo mundo tem grana, que é deputado federal, né, gente? Sim. É acima da média do restante da população. E tem uns que são outras coisas além de deputado federal, grandes empresários. Mas tem uns que estão ali financiados, patrocinados por gente ainda mais podre de rica e poderosa. Que eu acho que é a maioria deles. Poluio. E esses caras vão estar onde tiver governo. Vão estar assim, o PP, o Arthur Lira, que hoje é o cara do Bolsonaro na Câmara, comanda, barará. Ele também esteve na base do Lula, da Dilma. Então, assim, esses caras vão estar onde tem poder. E eu acho que tem um elemento do mainstream, como você disse. Já que tem um sentimento da sociedade que está se virando para esse cara, vou já ir botando as minhas malinhas ali. Que se tiver um ministério, estamos dentro. Mas, quando se refere... É isso que me tira do sério no nosso sistema político, que, porra, a minha sensação, eu fico olhando aquilo ali e fico assim, caralho, um teatro de merda, que eu ainda pago caro pra acontecer. Porque esse lance de eu colocar no ministério o cara que é o meu... um toma lá da cá ou alguma... Isso foi uma das coisas que o Bolsonaro falou no começo e que eu achei muito foda, que eu falei, vou fazer um ministério técnico. Aí os técnicos... Vai entrar homem na educação. Então, aí o Mandetta fala assim, ó, tá todo mundo falando que tem que agir assim. Aí ele, não, tem que agir assado. Ó, mas eu sou técnico e tá todo mundo falando que tem que agir assim. Então sai aí, vamos botar um cara que pensa que nem eu. Aí é foda. E outra, se ele colocou o Mandetta porque ele era técnico... E aí, quando a tecnicidade do Mandetta chegou na equação ali, foi isso que pesou pro lado ao contrário, tem um erro no discurso do Bolsonaro aí. Foi por isso que muita gente se decepcionou com o cara também. A gente achou que, porra, ele é um tanso, ele é burrão, dá pra ver, é chucro. Um cara socialmente não maleável, vamos dizer assim. Porém, porra, vai que ele é chucrão ao ponto de ficar batendo a cabeça e só realmente colocar pessoas que ele acredita e pessoas que são sérias e honestas. Só que aí... Saiu o Mandetta, aí depois saiu o Moro, aí depois o Paulo Guedes é um vagalume que não pisca mais, entendeu? Aí você vai falando, opa, o que ele falou e o que ele tá fazendo são coisas totalmente diferentes. E o pior de tudo é que ele fica culpando o sistema. Aí esses quadros técnicos que ele tinha botado a princípio... Que tu aparentemente não acha técnico porra nenhuma. Porque tudo é construção política. Aquilo também é parte de uma... coalizão para o poder, que depois ele foi mudando de ideia. E quem que ele substituiu? Centrão e militares, que são hoje a base de sustentação. E aí, volta e meia, tem um conflito entre eles, por mais espaço no governo, que é cargo, né? Se posso ser termo mais rebuscado para falar que não é máquina pública, para botar os caras lá dentro. E agora ele vive disso, ele vive de militares, que tem aquela vida... Assim, há diferenças, mas que teve um escândalo recentemente, sei lá quantos quilos de picanha, de leite condensado, que tem um padrão... esse assunto, tô falando dos militares da base, né? Mas tô falando do alto oficialato, que é quem vai lá e banca o Bolsonaro e tá ali Existe um argumento que existem muitos benefícios pro cargo militar, né? Aposentadorias, um monte de coisa, que se for comparar com... Mas também há o argumento que em qualquer país o aparato militar, ele é privilegiado. Tanto que lá nos Estados Unidos o maior investimento do orçamento deles é nos militares, né? No caso Só que eles gastam com caças e armas nucleares, mas não leite condensado. Aqui a gente estava vendo a PELOA, que é o orçamento do ano, aí eu não vou lembrar muitas coisas na cabeça, mas é muito maior o orçamento da defesa, por exemplo, do que para políticas sociais de direitos humanos, enfrentamento à violência, mesmo educação, ele está preterindo para priorizar a defesa. Aí você fala, bom, não é
como a defesa é dos Estados Unidos, ou países que tem... Então, você vê que tem mais a ver com uma lógica de privilégio de uma casta, e eu sempre diferencio porque não é a mesma coisa os que estão na base e o alto oficialato. É muito diferente. O padrão de vida... 2% é o alto oficialato do tanto Exército. quando teve a reforma da Previdência, há 2 anos atrás, era uma diferença brutal, assim, para os de baixo e para os de cima. Teve uma confusão na Câmara, os caras foram lá. Bolsonaro me traiu, porque ele fala para a base, né? Ele fala para os cabos, para quem está começando na carreira. Ele é capitão, né? Ele é capitão. E aí ele foi lá, deu uma facada nos caras, enquanto os que mantêm o poder... eu entendi a referência. Nem pensei nisso. Mandei mal pra caramba agora.